escritor de Hebreus, ele aqui faz questão de mostrar para nós que Jesus fez o que fez, foi o que foi, suportou, pôde oferecer o seu corpo a Deus, porque ele tinha uma vida de oração. É interessante que em um dos momentos de maior agonia da sua vida, um momento onde diz que ele chega a suar gotas de sangue, Deus ali ouve uma forte oração vinda do seu Filho Jesus. Jesus, em meio a um momento de aflição, ele vira para Deus e diz: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Jesus constantemente, irmãos, ele orava a Deus, sabe por quê? Porque ele entendia que tudo aquilo que eu e você precisamos, e não apenas precisamos, mas podemos fazer, depende de Deus. Oração, querido, é aquilo que ativa todo o potencial que existe em Deus na manifestação da nossa vida. Não sei se você já teve a oportunidade de ir em algum shopping que tem aquela máquina de refrigerante, que você coloca o copo embaixo, aperta o botãozinho e enche o seu copo de refrigerante. Você sabe do que eu estou dizendo? Querido, aquilo fala um pouco sobre a nossa vida. Efésios capítulo de número 1 diz que quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar, os céus foram cheios de bênçãos para a nossa vida. A Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ou seja, a máquina de refrigerante está cheia, irmão. Se você for no restaurante aqui em Bauru que chama Burger King, não sei se você já foi alguma vez lá, mas esse restaurante, irmãos, ele trabalha na função de refil. Como assim? Você paga refrigerante e todas as vezes que você quiser, durante 30 minutos, você pode ir até a máquina, encher o copo quantas vezes você quiser e tomar tudo. Você pode tomar, querido, Guaraná Antártica, você pode tomar Guaraná Zero, pode tomar Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, pode tomar suquita, pode tomar soda, de acordo com aquilo que você quer e com aquilo que você precisa, a máquina está pronta para te dar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que mesmo que esteja tudo pago, mesmo que a máquina esteja abastecida, se nós não sairmos do nosso lugar, não pegarmos o nosso copinho lindo e maravilhoso, apertarmos o botãozinho e enchermos, nós vamos ficar com sede. Ainda que tudo esteja disponível, ainda que tudo seja nosso, ainda requer de nós uma ação. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que ainda que Jesus tenha morrido na cruz em nosso lugar, ainda que Deus tenha dado o seu Filho para pagar o preço em nosso lugar, ainda existe uma ação que nós precisamos ter. Nós não precisamos, querido, pagar o preço da salvação, nós não precisamos pagar o preço da redenção, mas nós precisamos pagar o preço da oração. Oração é aquilo, querido, que traz para fora toda a convicção que existe dentro de nós. Orar é falar aquilo que eu creio. Marcos 11:23 diz: e qualquer um que falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Filipenses capítulo 4, verso de número 6 diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes disso, apresentem diante de Deus todas as vossas necessidades, através de orações, súplicas, com ações de graça. O que eu quero falar para você, irmão, está tudo pago. O rodízio está pago, o refrigerante está pago e é refil. Ou seja, durante o tempo da nossa peregrinação, durante o tempo que nós estamos aqui na terra, você pode tomar o tanto de refrigerante que você quer espiritual, você pode comer o tanto de carne no rodízio espiritual. A única coisa que você precisa fazer é ter a ação que vai desencadear aquilo que já está pronto no céu em manifestação aqui na terra, e isso se chama oração. Um crente que ora é um crente que colhe de resultados. Da mesma forma que um crente que não ora e murmura, também colhe dos resultados. O que eu quero que você entenda, irmãos, que a colheita sempre vai ser real na nossa vida. É impossível você não colher, sabia disso? Você sempre vai colher algo. Mas o que eu quero perguntar para você é o que você quer colher. Quem quer colher a laranja, planta o quê?
laranja. Quem quer colher manga, planta manga. Quem quer colher mandioca, planta mandioca. Crente que quer colher tudo aquilo que a Bíblia diz que está reservado para ele, precisa plantar oração e não murmuração. Ainda que essas duas coisas terminem da mesma forma, os dois terminam com são, eles vão nos levar para destinos e desfechos totalmente diferentes. A mesma força que me faz murmurar é a força que me faz orar. O mesmo tempo que eu gasto para murmurar é o tempo que eu gasto para orar. Então, irmão, um bom conselho para você nessa noite: gaste o seu tempo e a sua força fazendo aquilo que é certo. Se existe algo que é poderoso e está disponível para nós nos dias de hoje, é a habilidade de falar com Deus. Irmão, quem aqui algum dia já tentou falar com uma pessoa muito ocupada e levou chá de cadeira para conseguir? Você já passou por isso? Às vezes você vai numa loja, quer falar com o gerente, leva chá de cadeira. Você quer falar com o vereador, leva chá de cadeira. Quer falar com uma pessoa importante, vai marcar daqui não sei quanto tempo, porque quanto mais importante a pessoa, mais a agenda está cheia. É assim ou não é assim? Normalmente os bons médicos, eles têm já uma agenda marcada para o ano todo. Aquela, esses dias atrás, ela estava tentando marcar uma dermatologista. Ela foi falar, a dermatologista falou assim: ó, liga mês que vem, que a gente vai abrir a agenda 2018. Irmão, a gente ainda está em abril. Ela está falando, liga agora em maio, que você vai poder marcar para o ano que vem. Sabe, irmãos, pessoas naturais e importantes, elas têm a agenda cheia. Mas deixa eu falar algo para você. Quando Jesus morreu na cruz, no meu e no seu lugar, ainda que Deus seja a pessoa mais importante que pode existir, Jesus criou uma linha que nunca dá ocupada e que não existe fila de espera. Você pode abrir os seus lábios a qualquer momento onde você está. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão prontos e abertos para ouvir a oração dos seus filhos. Irmão, se existe um benefício maravilhoso que nós temos na nova aliança, é o benefício de falar com Deus e não dar ocupado. Irmão, como é ruim ligar para alguém e dar ocupado, não é verdade? Como é ruim ligar para alguém e falar, deixe o seu recado. Aí você não sabe se a pessoa bateu o dedo ali para desligar na sua cara, ou se a pessoa de fato está ocupada, mas uma coisa você fica indignado. Você está ligando por quê? Porque você quer falar. Você está ligando porque você quer ser atendido. Hein, irmão, deixa eu falar para você. Mais do que você está interessado em falar com Deus, Deus está interessado em te ouvir. Deus não quer, querido, ser aquele amigo que é o último a saber das nossas falhas. Deus não quer ser o último amigo a receber e saber as informações das nossas bênçãos. Deus quer ser o primeiro a ouvir das nossas vitórias, mas Ele também quer ser o primeiro a ouvir as nossas frustrações, irmãos. Às vezes, nós até estamos falando com Deus sobre coisas boas, e nós temos esquecido de falar das coisas ruins. Ou nós temos falado muito das coisas ruins e esquecido de falar das coisas boas. Irmão, se existe um privilégio maravilhoso na nova aliança, é o privilégio de viver uma vida de oração. O povo, irmãos, ele poderia até falar com Deus na velha aliança, mas ele precisava de derramamento de sangue, ele precisava de sacrifício para que um caminho fosse criado e eles fossem atendidos. A Bíblia diz que durante anos e anos, o povo orou e pediu para ser liberto do Egito, e depois de anos e anos, Deus pôde ouvir, Deus pôde levantar Moisés. Ei, querido, deixa eu falar para você, na nova aliança, no momento que você ora, Deus ouve, e no momento que Ele ouve, Ele responde. Então eu quero convidar você nessa noite, irmãos, a viver uma vida de oração. Aleluia! Porque uma vida de oração é uma vida de resultados, e bons resultados. Quantos querem bons resultados na sua vida? Então ore, irmãos. E aí você fala, e aí que eu fico mais feliz quando eu penso um pouquinho sobre oração, irmãos. Porque quando eu era criança, eu achava que orar era algo muito difícil, que só a tia da salinha conseguia. Eu achava que orar era para aqueles crentes que tinham muito tempo de igreja. Mas quando eu comecei a crescer,
Eu aprendi que existem apenas 2 pré-requisitos para a nossa oração e uma oração bem-sucedida. É uma oração que você ora ao Pai, em nome de Jesus, e está tudo certo. Se você, querido, crendo, eu já estou entendendo que você ora crendo, amém? Porque o justo vive pela fé. Então a nossa oração nunca é de incredulidade, sempre é oração da fé, amém? Então nós que vivemos pela fé, nós precisamos sempre falar: Pai, eu oro ao Senhor por isso, isso e isso, no nome de Jesus, amém. Está respondido, irmãos. Do seu jeito, com os seus erros de português, com o seu R puxado ou com o seu R soprado, não importa, Deus ouve você. Você pode puxar o S como um carioca e falar pois. Você pode puxar o R como um bom bauruense e falar porta. Você pode, querido, falar um R diferente como um bom baiano ou um bom nordestino e você falar porta. Não importa. Porque Deus, querido, Ele não está ligando para a sua conjugação, não está ligando para o tempo verbal, mas Ele está ligando para a sinceridade do seu coração. Uma das coisas que nós podemos desfrutar da beleza dos dias de hoje, irmãos, é que Deus não escolheu uma forma, ou Deus não escolheu um tipo de pessoa. Ele abriu um caminho onde você deve ser quem você é diante dEle. Deus não quer ouvir uma oração bonita, mas Ele quer ouvir uma oração sincera. E onde existe sinceridade e fé, existem resultados. Vai comigo, querido, abre a sua Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo de número 5, eu quero ler um texto com você, e já já a gente vai orar um pouquinho. Tiago, capítulo de número 5, aleluia. Tiago fala muitas verdades, amém, irmãos? Tiago 5, no verso de número 15, ele começa dizendo assim: e a oração da fé salvará o doente. Oração tem poder para salvar, amém, querido? E o Senhor o levantará, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, e sereis curados. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Olha que interessante o que ele está dizendo. Ele diz, irmãos, que a prática de orar vai produzir resultado na nossa vida. Ele diz que nós podemos orar por pessoas enfermas, elas serão curadas. Nós podemos orar por pessoas que não são salvas, e elas serão salvas. Ele diz que nós podemos orar uns pelos outros. Irmão, quem aqui já acordou triste algum dia no ano de 2017? Você já acordou? Irmão, eu já acordei triste em 2017. Olha que a gente só está no começo do ano. Você sabia que orar um pelo outro muitas vezes vai te ajudar a começar um dia triste, mas terminar esse dia feliz? Muitos momentos, irmãos, quando nós estamos passando dias difíceis, nós precisamos ter na nossa vida o hábito desenvolvido de orar por pessoas, mas receber oração por pessoas. Provérbios capítulo de número 18 diz: em todo tempo amo o amigo, e no tempo da angústia você vai ter um irmão. Irmãos, amigos, eles não só servem para estar juntos, mas amigos servem para praticar a palavra juntos. Um bom amigo, querido, é aquele que te inspira e te impulsiona para praticar aquilo que a Bíblia diz que você deve praticar. Um mau amigo, ele te leva para um mau caminho. Um bom amigo te leva para um bom caminho. Um dos bons caminhos que nós, como bons crentes, temos que seguir é o caminho da oração. Uma boa dica para você escolher amizades é escolher pessoas que te ajudam a orar mais. Quanto mais nós oramos uns pelos outros, mais resultados serão reais na nossa vida. Eu acho interessante que ele fecha o versículo 16 dizendo: muito pode a oração do justo em seus efeitos. Quantos aqui, irmãos, você não precisa levantar a mão para não ficar com vergonha, mas quantos de nós aqui já oramos e não recebemos o resultado da nossa oração? Quantos de nós, irmãos, ao longo de anos pedimos coisas e parece que não aconteceu? O que Tiago está dizendo, irmãos, é uma verdade, e essa verdade independe da sua experiência própria.
Ainda que você a vida inteira tenha orado e não tenha recebido os resultados da sua oração, Tiago está dizendo que oração funciona, e isso nos basta. Eu não vou desacreditar na oração porque não funcionou para ele, porque não funcionou para ela. Se a Bíblia está dizendo que oração é poderosa e funciona, eu vou crer que oração é poderosa e eu vou crer que oração funciona. E se eu creio que oração é poderosa e funciona, eu vou praticar a oração. Aleluia! Glória a Deus! E quando eu, querido, crer na minha oração, quando eu perseverar na minha oração, quando eu, querido, praticar a oração bíblica, sempre os resultados serão reais da minha vida. Quanto mais perto da palavra eu oro, mais a certeza de que irei colher dos resultados da minha oração eu vou ter em meu coração. Orar a palavra é ter a certeza de uma oração respondida, irmãos. E o que eu acho mais maravilhoso está no verso 17. Se você fechou, abre lá de novo comigo. Tiago 5, no verso de número 17. Eu gosto do que Tiago diz, porque ele vai falar agora sobre Elias. E ele faz questão de mostrar, irmãos, que Elias era um homem como eu e como você. A diferença é que ele nem era nascido de novo. E ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Esse Elias orou com fervor. Você pode falar comigo fervor? Diga comigo intensidade. Diga força. Amém, irmãos? Então ele estava falando de uma oração pegada. Era aquela oração que ele cria naquilo que ele estava orando. Ele orou com fervor para que o quê? Não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou então Elias outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o fruto. Que negócio louco! Ele está dizendo, Elias, que não era Deus, Elias, um homem nascido de mulher como eu e você, Elias, um homem que era tentado como eu e você, Elias, um homem que errava algumas vezes, talvez como eu e você, orou para que parasse de chover, e o que aconteceu? Parou. Sabe, irmãos, você, querido, tem tanto poder na sua oração, que se Deus te ordenar, ou Deus te der uma inspiração para orar, para parar de chover, pode parar de chover. Assim como se uma inspiração chega para você orar, para começar a chover em um lugar de terra seca, vai chover no lugar de terra seca, porque a Bíblia está dizendo que isso já aconteceu uma vez, e se já aconteceu uma vez, pode acontecer outras, porque Deus não mudou, irmãos. E eu começo a pensar, se a oração tem poder para mudar o clima, o que a oração pode fazer na nossa vida, irmãos? O que na nossa vida é tão grande, que possa ser visto como algo maior, do que parar o clima durante 3 anos e 6 meses? Difícil. Será que um probleminha financeiro é maior do que isso? Será que um probleminha no casamento é maior do que isso? Será que um probleminha de relacionamento entre familiares ou irmãos é maior do que isso? Não, querido, deixa eu falar para você. Aqui Tiago está nos mostrando que a nossa oração, assim como Elias teve poder para afetar as leis naturais, a sua oração não só tem poder na nova aliança para afetar coisas naturais, mas a sua oração tem poder, querido, para abrir o céu, toda a bênção que está lá. Quando você abre a boca e ora, quando você abre a boca que declara, esse mundo natural tem que se dobrar a uma verdade espiritual, onde existia doença, passa a existir cura, aleluia, onde existia falta, passa a existir provisão. Você tem que se alegrar mais com isso, amém? Senão eu vou repetir a pregação de quinta-feira passada. Aleluia. Quando você ouve isso, irmão, você precisa já começar a se alegrar e ver a sua geladeira cheia. Você precisa começar a se alegrar e ver o seu tanque de gasolina cheio. Tem que começar a se alegrar e ver a parede da sua casa pintada, a faculdade do seu filho paga.
Aleluia! Existe poder nisso, querido. A Bíblia está dizendo: muito pode a oração, muito pode quem muito ora, e pouco pode quem pouco ora. A gente está achando que a gente vai ter o que a gente pode pagar. Tem muita gente que acha que vai viajar com a família segundo o salário que ganha por mês. Deixa eu falar para você, querido, você vai viver aquilo que você pode crer, e aquilo que você pode crer, certamente você vai orar. Ou seja, tudo que você orar em fé, crendo, você vai ter. O seu dinheiro natural pode nunca pagar uma viagem para a Disney, mas se você crer assim, querido, Deus pode levantar uma pessoa para te dar, e você vai com todos os seus familiares sem pagar nada. Estou falando de coisa grande. Ah não, pastor, o meu negócio, minha fé ainda está pequena. Eu estou crendo para ir no pesqueiro de final de semana, comer uma boa porção e pescar com os meus familiares. Se você crer isso, se você orar isso, irmãos, você vai ter isso. O que você pode crer? O que você pode orar? Mas eu pergunto para você, o que você tem crido e o que você tem orado? Quanto mais oração, mais resultados na nossa vida. Ah, Leandro, mas eu comecei a orar algumas coisas e ainda não aconteceram. Irmão, o segredo da oração é você ora ao Pai em nome de Jesus crendo, e você passa a agradecer todos os dias da sua vida até acontecer. Se eu orei na segunda e aconteceu na segunda, querido, glória a Deus. Mas se eu orei na segunda e não aconteceu na segunda, na terça eu levanto agradecendo pela minha oração. Se eu cheguei na segunda-feira e falei: Pai, obrigado porque portas de emprego estão se abrindo. Eu oro, Pai, para que favor e graça se levantem, e eu oro para que um bom emprego chegue. Eu saio na segunda-feira entregando os meus currículos. Na segunda-feira ninguém me liga. Na terça de manhã, como que eu acordo? Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor já começou a trabalhar em meu favor. Pai, obrigado, porque as pessoas já receberam os meus currículos. Pai, obrigado, porque os olhos delas estão se voltando para o meu currículo. Pai, obrigado, porque hoje a minha porta de emprego está um dia mais perto da minha vida. E você passa o dia assim. Pode ser que na terça você ganhe um emprego, mas e Leandro, e se não acontecer? Não tem problema. Quarta-feira eu acordo de manhã cheio de vida e saúde. Pai, obrigado, porque um dia mais perto está a minha oportunidade de emprego. Obrigado, Pai, porque o Senhor está trabalhando eficazmente nisso. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor já enviou os teus anjos em meu favor. Pai, obrigado porque o meu bom emprego está chegando. Pai, obrigado porque um bom salário está chegando. Pai, obrigado porque um bom ambiente de trabalho. E aí o que acontece? Chega, irmãos, porque eu persevero crendo, porque eu persevero agradecendo. O que é que você espera há tantos anos? Continue a orar, querido. Continue a orar, crendo, rendendo graças e rendendo graças. E quando você parece que está cansado, você rende um pouco mais de graças, e você começa a lembrar, querido, de coisas que já aconteceram na sua vida. Aí você está lá e fala: Pai, obrigado, porque assim como o Senhor foi bom para me salvar, o Senhor é bom para me empregar. Assim como o Senhor foi bom para dar um emprego para o Fábio, o Senhor também é bom para dar um emprego para mim. Irmão, Deus não tem filhos preferenciais. Se Ele empregou um, Ele vai empregar outro. Se Ele sarou um, Ele vai sarar outro. Então o que você vai fazer? Encher o seu coração de fé e encher a sua boca de oração. Você está pronto para fazer isso comigo? Amém? Então fica de pé.